Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Bia, que como eu, contraiu essa tal de diáspora que a gente vai entender hoje o que é essa doença. Oi, gente, eu sou a Bia e eu tô aqui com o Hugo, que é o pai da massa madre, que está em diáspora na Costa Rica e por todo mundo. Massa madre? Oi, pessoal, eu sou o Hugo, estou no momento em diáspora no Brasil, apesar de ser brasileiro. Minha massa madre realmente tem viajado o mundo, feito muitos pães por aí. O nome dela também é um nome de diáspora, que é Brad Sheeran. Que isso? Aqui estou com o Gustavo, que além de ter massa madre, ele tem muito mais coisa lá na casa dele em Brasília, que só ele pode explicar. Conversa de maluco, Hugo, gente. no momento, o que eu tenho é um brioche de chocolate crescendo ali. Olha eu isso. sou o Gustavo Borges e eu estou aqui hoje com o Paulinho, que é o único dessa tribo que, apesar de estar em diáspora, ainda não entrou na onda de fazer pão de fermentação natural, da onde saiu a massa madre, a isca, a muda e o levain. Que isso, gente? A gente vai falar de pão hoje aqui? Hoje o tema é Que conversa panificação é essa? diaspórica. Por quê? Brasileiro sai do Brasil, brasileiro quer comer o quê? Pão francês, Pão. todo dia. Não, mas aqui a gente tem pães bons. Inclusive na frente de casa, você atravessa, sempre tem pão quentinho. Mas na pandemia todo mundo tentou um pouquinho, né? Fazer pão em casa. Alguns aprenderam, então até hoje virou uma tribo, é um novo tipo de gente. É a seita, né? A seita do pão tá reunida aqui hoje. Vocês estão compartilhando aí a muda de vocês. Mas hoje a gente tá aqui pra fazer esse episódio especial de fim de ano do Jetlag. Todo fim de ano a gente tenta pensar num assunto diferente, um assunto vibrante do tema de brasileiros pelo mundo. E brasileiros pelo mundo nada mais é do que diáspora. Eu trabalho com a OMF, né? A gente já compartilhou aqui algumas vezes. E a OMF fala muito da diáspora asiática, né? Dos asiáticos pelo mundo que as pessoas podem acessar sem ir pra Ásia. E os brasileiros hoje já são também esses, né? Que estão por toda parte, qualquer lugar do mundo que você vai encontrar um brasileiro. E a gente vai conversar sobre essa questão, às vezes esse problema, e às vezes essa oportunidade que a gente tem de estar em todas as partes do mundo no Jetlag especial aqui do fim de ano de Irmãos.com. Gustavo, eu sempre começo, né, o primeiro bloco falando Gustavo, hoje eu podia fazer diferente, mas você que sugeriu esse tema, né, quando a gente tava pensando sobre o que falar nesse episódio final aqui, você disse que esse é um tema vibrante nos encontros de tent makers, nos encontros de missões, inclusive no CBM, parece que foi muito falado sobre isso, que é a diáspora brasileira. Acho que se falar diáspora brasileira pelo mundo já é redundância, né, porque diáspora brasileira já é pelo mundo, né? É isso aí. Pois é, Paulinho, eu resolvi trazer esse tema porque esse ano eu tive a oportunidade de ir em várias conferências missionárias. Eu fui no Comiban, fui no CBM, as principais aí, em conferências menores, em igrejas, em conversas, em ligações. Sempre esse tema da diáspora vem à tona. E eu tô envolvido nesse mundo missionário aí nos últimos 13 anos, não é muito tempo, mas 13 anos, e ninguém falava, não usava essa palavra da diáspora, apesar dela existir. Esse tema foi ganhando corpo nas conversas, foi ganhando espaço. Então tem a diáspora brasileira, tem a diáspora muçulmana, tem, enfim, a diáspora asiática, a diáspora japonesa, tem várias diásporas acontecendo. É um tema da moda e é um tema que todo mundo me pergunta. Por quê? Porque a diáspora, ela parece com tent making. Ela parece com o nosso tema. Poxa, se eu tenho um crente e esse crente tá morando em outro país, ele é um tent maker. Será? Se eu tenho um crente vivendo em outro país, um brasileiro vivendo em outro país, ele já é um missionário. E aí eu trouxe pra essa conversa o Hugo e a Bia, que a Bia tá fazendo sua segunda participação aqui, o Hugo já é conhecido dos nossos ouvintes, que são pessoas que entendem bastante de diáspora. O Hugo fez parte dessa diáspora com a intencionalidade e todo o arcabouço de missões. Por 25 anos, voltou pro Brasil. Ano passado a gente fez o podcast de Choque Cultural Reverso especial com ele. Acho que foi ano retrasado, Gustavo. Esse aí Retrasado? já faz 2 anos. Já faz 2 anos?
anos? Bom, enfim, ele continua em choque cultural. Continua. Mas já tá bem melhor, bem melhor. E ele agora se sente um indiano em diáspora no Brasil, ou um inglês em diáspora. Essa definição foi muito boa, cara. E a Bia, ela é uma brasileira em diáspora, assim como você, Paulinho. A Bia mora na Costa Rica, é uma cidadã canadense com experiência em morar na Alemanha. Então a Bia, pra mim, é uma expressão da diáspora. Ela é uma cidadã canadense com RG de Duque de Caxias. Então ela... Não, é de Campo Grande. É de Campo Grande. Campo Grande, Big Fields, Duque de Caxias. Do Rio de Janeiro, tá? Reforçando mais Rio uma de vez pra Janeiro. minha esposa, sul-mato-grossense, não ficar nervosa. É verdade. Campo Grande, Rio de Janeiro. Bairro mais populoso do Rio. Então eu trouxe essa turma, Paulinho, pra gente conversar sobre essas coisas e ver se a gente consegue organizar as ideias e alinhar um pouco essa conversa sobre a diáspora brasileira, a sua relevância hoje, a diáspora dos crentes, dos não crentes, enfim. Eu queria que a gente aproveitasse esse fim de ano pra refletir sobre isso e já fazendo planos pra 2026 e como a gente pode acessar essa diáspora e fazer parte dela e transformar ela. Você tem números, Gustavo, de quantidade de brasileiros pelo mundo? Eu tenho, são quase 5 milhões. 5 milhões de brasileiros pelo mundo. Quase 5 milhões de brasileiros pelo mundo, a maioria está nos Estados Unidos, 2 milhões e pouquinho nos Estados Unidos, depois quase 2 milhões na Europa, e aí o resto desses números estão espalhados pelo mundo. Aí tinha 10 lá na Índia, quase todos saíram. 10, né? Não é tô 10 milhões, não, 10. Não, tem muito, 10 tem mesmo. muito. Graças a Deus, tem muito brasileiro indo pra lá. Só trabalhando na embaixada deve ter mais de 10, não é possível. Não é? Ó, achei a lista aqui, ó. Estados Unidos, 1,9 milhão. Só que é muito acima do segundo colocado, que é Portugal, com 360 mil. É. Também é o tamanho dos Estados Unidos, né? O tamanho de Portugal. Portugal, claro, por ser um país na Europa, que fala português. Em terceiro lugar está o Reino Unido. Olha que interessante. Sim. Reino Unido com muitos brasileiros também. Aí vem Paraguai, Japão, Espanha, Alemanha, Itália, Canadá. Esses são os países com mais brasileiros Principais pelo países. mundo. Mas a gente aqui é prova, né, depois desses anos todos gravando jet lag, que a gente acha brasileiro em tudo que é canto desse mundo. A gente ainda não gravou com todos os países não, né, mas a gente já gravou com países remotos, né? Mongólia, Sudão, tipo uns países assim. E assim, não são os únicos brasileiros daquele lugar, né? Geralmente vão ter vários aí em várias partes do mundo. Aqui, sempre falo, né, que Linares é uma cidade bem interior da Espanha mesmo e tem aumentado muito. A gente viu umas estatísticas recentes aqui da cidade que a população voltou a crescer nos últimos anos, só que cresceu com muito mais imigrantes do que espanhóis. Então, a força de trabalho de fora tem chegado aqui e como eu já comentei, né, quando a gente chegou, a gente levou quase um ano para encontrar os primeiros brasileiros moradores aqui de Linares e agora a gente, por causa da universidade, né, que traz muitos brasileiros também, a gente já conhece mais de 30 facilmente, assim, pela cidade que chegaram depois da gente, né? Então, assim, mesmo em cidades pequenas e afastadas dos grandes centros, a gente tem comunidades brasileiras grandes sendo formadas, né? E a gente vê muito, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos, essa imigração, ela tem um fluxo contínuo de gente migrando para esses países. E as motivações são as mais diversas. Por que uma pessoa migra para um outro país? Essa seria talvez a primeira pergunta pra gente fazer em torno da diáspora. Bia, você que já migrou, lá atrás, o começo, qual foi a motivação? Quando você fala de brasileiros em diáspora, existem muitos brasileiros que eles imigram porque eles casam por casamento. A minha história começa assim, né? Imigrar por casamento, família. Depois você tem brasileiros que imigram geralmente econômico. Geralmente brasileiros, eles não imigram como refugiados. Eles não imigram por causa de catástrofe natural, né? Quando você fala sobre povos em movimento, existem muitos tipos. Mas a minha história começou por casamento, indo pra Alemanha. E depois da Alemanha, depois de passar 3 anos na Alemanha, eu fui pro Canadá como estudante internacional. E lá você encontra pessoas do mundo todo e você tem diásporas lá, né? Você tem muitas pessoas dos países árabes que imigram pra lá através da educação. Mas geralmente no Canadá são imigrantes econômicos, porque o processo deles é muito cauteloso, é muito cuidadoso. Agora, eu acho que é importante colocar números, já que a gente sempre fala sobre fazedores de tenda, tent
tent makers, jet lags e coisas assim, e que isso não significa que brasileiros que estão fora do Brasil têm um propósito de reino de Deus, né? Provavelmente uma grande parte, a maioria, não tem uma vida de andar com Deus. Na verdade, como uma população, uma porcentagem pequena. Então, falando sobre a diáspora, é o que nós queremos pensar com respeito a isso, né? A gente tá pensando nos cristãos, né? Não Nos necessariamente os que cristãos, entenderam ter sido enviados por Deus. Então, tem duas abordagens quando a gente trabalha diáspora brasileira. Uma das abordagens é a gente trabalhar a diáspora dos brasileiros que são cristãos e que poderiam espalhar o evangelho nos países onde eles estão. Essa é uma abordagem e eu acho que essa abordagem a gente pode desenvolver ela melhor. A outra abordagem é a dos brasileiros que não são cristãos e que foram migrantes por conta de estudo ou migrantes econômicos e que precisam ser alcançados pelo evangelho lá nesses países juntamente com os seus conterrâneos ou seus co-cidadãos lá que estão morando também naqueles países. Então, se a gente pensar assim que 20% da população brasileira se diz evangélica, vamos crer que esse número é verdade. Então, dos 5 milhões, eu tenho 1 milhão de evangélicos brasileiros fora. É claro que eu tô fazendo uma extrapolação aqui, né? Eu que sou estatístico, até fico com medo de fazer essas contas. Mas, imagina que se 20%, mais ou menos 20%, é evangélico, 20% dos que estão fora representam bem o Brasil, são 1 milhão deles são evangélicos. 4 milhões de brasileiros estão fora e precisam ser alcançados pelo evangelho igual os outros brasileiros que estão aqui no Brasil. Isso é um time. Eu acho que, só colocando aqui, arrumando a linguagem, Gustavo, eles não precisam ser alcançados pelo evangelho, porque o evangelho já os alcançou, eles precisam ser discipulados por pessoas, né? Porque eles já tiveram oportunidade do evangelho, eles têm oportunidade, a maioria está em nações onde o evangelho é forte, saíram do Brasil, de uma nação, provavelmente tem familiares, né? E tem jornais, revistas, claro, todas as eles coisas. não Então, são de povos gente, não alcançados, eles são povos alcançados. E precisa ser discipulado por alguém. Isso são os brasileiros que são parte do nosso povo alcançado, o povo brasileiro é um povo alcançado. Sim. Esses brasileiros, 4 milhões deles, não são cristãos e existem trabalhos de evangelismo com essa turma. Sim, okay? sim. Mandam pastores brasileiros pra lá pra evangelizar, pra cuidar, enfim, pra trabalhar isso. Isso é um grupo. Mas o grupo que tá na moda, que é o que eu quero trazer mais aqui pra essa discussão, é esse grupo de cristãos. Poxa, eles já estão lá. Eu já falei isso aqui em outros episódios. O que falta pra esse povo se tornar tent maker? Pra eles se tornarem missionários e intencionalmente saírem fazendo discípulos na sua região onde eles estão morando, na vizinhança, no local de trabalho, enfim. O que falta? Por que isso não tá acontecendo? Ou como a gente pode fomentar para que isso aconteça? Porque tá tão difícil de achar novos entrevistados pro Jetlag, né, Gustavo? Essa é a pergunta. Eu tenho bastante sugestão aí. Para mim é simplesmente um reflexo da realidade. Eu conheci muitos brasileiros fora do Brasil, enquanto eu vivi esses anos, 2 décadas e meia fora do Brasil. Muitos cristãos, mas muitos que não tinham, eles tinham mudado porque, como a Bia mencionou antes, ou eles casaram com alguém, ou eles querem melhorar de vida. Conheço pessoas que são pastores, que trabalham muito com a igreja brasileira, mas que querem emigrar do Brasil e trabalhar e esquecer esse lado e ir lá para ter uma vida melhor. Então, para mim, por exemplo, digamos essa porcentagem de brasileiros que estão fora, a gente faz a pergunta: quantos brasileiros nas nossas igrejas no Brasil são ativos no seu discipulado de outros? É a mesma quantidade. Então vai ser um número bem pequeno. Nós pegamos uma igreja de 200 membros, quantas pessoas desses 200 fazem discipulado ativamente e quantos só convidam com folheto para o povo vir para a igreja? É a mesma coisa. Quem está lá fora, muitos convidam para vir para a igreja e pouquíssimos são aqueles que querem ser discipuladores. Então, para mim, a mesma pergunta: como você ativa a igreja brasileira no Brasil e como você ativa a igreja brasileira fora do Brasil? Então a gente não precisava de um episódio para falar sobre isso. É só não, pegar precisava, porque como que tá ativando a igreja brasileira? E tem um aspecto de como você chegar nessas pessoas, porque ainda tem uma diferença, Hugo. Apesar de eu concordar com essa sua abordagem, tem uma diferença interessante, que é o seguinte: a pessoa, quando ela foi para outro país para ganhar a vida, juntar dinheiro para ajudar os familiares aqui no interior do Goiás, interior de Minas, quando essas pessoas elas estão lá, elas estão focadas nisso, ainda é pior. Né? Ela não tá só vivendo regularmente a vida e vai viver ali para sempre lá naquele outro país. Ela ainda tá focada em trabalhar 7 dias por semana.
grana, entendeu? Tem muita história de gente que vai, eu vou trabalhar por um ano, juntar bastante dinheiro, depois voltar, né? Vai daí ver que um ano não conseguiu juntar, na verdade, a maior parte do que ganhou gastou, porque Gasta é mais lá, caro porque morar lá custa alto. também. E Ou a ficar vida mais é um cara, pouco e vai as pessoas não têm ficando. ideia. E dependendo do país pra onde você vai, você se entrega completamente no trabalho, fazendo 3 turnos, juntando um trabalho no outro, dormindo muito pouco e não chega a nenhum resultado. Então, assim, as pessoas estão muito esgotadas, né? Muito queimadas, né? No burnout e não conseguem nenhum nem outro, né? Não conseguem nem viver o cristianismo e discipular pessoas e nem juntar o dinheiro que tanto sonhou, né? Porque a realidade hoje é muito diferente. Tem muitas dessas histórias, né? De japoneses, né? Que descendentes No Japão japoneses tem muito, tá? que foram pro Japão e ouvem histórias, assim, de 40 anos atrás, de alguém que ficou rico trabalhando lá no Japão, aí vai atrás desse sonho e não consegue, e nos Estados Unidos também, né? Tem muitas realidades, assim, de pessoas que tentam esse sonho americano e japonês, ou do país que você sonhou em ir, e nunca consegue atingir o resultado financeiro que esperava, né? Sim, até porque muitos não têm tempo. Eu conheço pessoas, minha realidade, na Inglaterra, conheço pessoas no Reino Unido, e pessoas agora nos Estados Unidos que fazem turnos de 12, 13, 14 horas por dia, e os locais não fariam, e eles estão mortos. E aí, com vários que eu já conversei e tive esse tipo de conversa, eles falam, mas no final do dia, eu quero só ver um outro brasileiro, e eu só quero descansar, eu quero dormir, eu assistir a Rede Globo, alguma coisa assim, porque eu preciso só escutar português. Assistir Rede Globo comendo pão de queijo. Tomando Guaraná Tomando Guaraná. importado que custa 5 euros. Então eles não têm interesse, porque o foco deles é em ter, não em ser. O foco não é em ser, o foco é em ter. Eu quero ter mais, por isso eu vou. Eu não quero ser lá fora. Não quero ser. Eu vou ter, ok, mas eu vou ser filho de Deus, eu vou ser um discipulador, né? Quando você imigra, pensa na pirâmide de Maslow, né? Que você tem as necessidades básicas e depois você tem as outras necessidades, né? Que são emocionais. E eu acho que quando o brasileiro ele migra, ele começa ali, ele precisa aprender uma nova língua, ele precisa ser bem sucedido naquele trabalho, ele precisa lidar com documentação, ele precisa aprender as normas culturais, as normas sociais. Então, na mente dele, ele não tá pensando ali em criar um novo ministério, ele não tá pensando em evangelizar. Então, assim, ele precisa de muito mais apoio. Essa ideia de que o brasileiro vai sair do Brasil e vai ser um missionáriozinho, sem falar de Cristo aos companheirinhos, é um pouco utópica. Concordo plenamente. Mas não é impossível. E aí me faz pensar que a gente precisa, os líderes hoje no Brasil, eles precisam organizar na mente deles que existem 3 maneiras de ver a diáspora, né? Existe o ministério com a diáspora, você vai ali e trabalha com pessoas em diáspora, né? Ou você vai fazer alguma coisa para a diáspora, né? E além da diáspora. Então você precisa dividir se você tá trabalhando ali, você tá trabalhando com um grupo de brasileiros que são cristãos, ou você tá trabalhando com um grupo de brasileiros que não são cristãos, mas estão em diáspora, né? Ou você tá enviando pessoas para trabalhar ali, ou você tá preparando pessoas na sua igreja que vão estar em diáspora, ou se você tá mandando alguém para estar em diáspora para evangelizar, sabe? Então eu acho assim, é necessário a gente fazer sentido de que tipo de diáspora a gente tá falando. E eu acho que isso que hoje os pastores eles precisam entender, isso que os líderes eles precisam entender, né? Com quem exatamente eu tô falando, qual que é o meu público aqui. E aí que eu penso, né? Eu falei pro Gustavo, Gustavo, todo cristão que está em diáspora é um tent maker? Deixa eu só fazer uma pergunta anterior para que se alguém que chegou até aqui não entendeu exatamente o que é diáspora. Todo brasileiro fora do país está em diáspora. Faz parte da diáspora brasileira, independente do motivo pelo qual ele saiu, é isso? Isso. Se a gente tá falando de diáspora, a gente tá falando de migrantes, refugiados, estudantes internacionais, profissionais expatriados. O profissional expatriado é o profissional que foi contratado para ficar 1, 2 anos em outro país. Não é a mesma coisa que um imigrante, né? Você tá falando aí de trabalhadores indocumentados, que é uma grande crise hoje nos Estados Unidos, e você também tá falando de nômades digitais. Missionários também. E os missionários também que estão em diáspora. Então é amplo, pessoas em diáspora. A diáspora basicamente são pessoas que não estão no lugar onde eles nasceram mais. No seu país, né? Saem do país e não estão no seu país de origem. A gente ouve também bastante o termo pessoas em movimento, para usar um sinônimo aí desse grupo que está em diáspora. São os brasileiros em movimento ou os nigerianos em movimento, como que esse grande grupo caminhando para outros lugares do mundo por esses motivos que a gente está conversando aqui. Agora, a gente andou um pouquinho na nossa discussão e
como aqui no Jetlag a gente sempre traz o tema de tent making, o tema de fazedores de tendas, a pergunta que o pessoal costuma me fazer, que a Bia acabou de fazer, é essa. Beleza, um cristão que está morando no outro país e trabalhando, ele é um missionário? Ele é um tent maker? A resposta é não. Aqui a gente já está definindo esse cenário. Ele não é. No entanto, ele tem potencial para ser, tanto quanto um brasileiro que está no Brasil. Sim, sim. Ele só tem uma pequena diferença que eu vou chamar assim de vantagem, porque o passo difícil de romper com a família, romper com o país, arrumar o visto, o emprego, ele já viveu. Que esse aí é um trampo enorme, um trabalho grande que cada um tem que fazer. Vocês já viveram isso daí. Eu nunca emigrei, mas eu já fui expatriado, então quando é expatriado você sabe que você vai voltar, é mais light o caminho. Mas o brasileiro que já está lá, ele já andou umas casinhas a mais. Só que ele precisa ser ativado da mesma forma, como o Hugo bem disse, da mesma forma que a gente precisa ativar a igreja brasileira. Aqui no Brasil, sim. Então, muitas das pessoas que me procuram falando que tipo de treinamento você dá para os que estão aqui. Esse treinamento funciona para os que estão lá? Parte do treinamento que a gente dá aqui é como você se adaptar numa nova cultura. Faz sentido eu dar esse treinamento para quem já está lá há 20 anos? Eu vou dar um treinamento para a Bia sobre como se adaptar numa nova cultura depois dela já ter se adaptado a 3 culturas? Em algumas nações faz. Pela minha experiência, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos em maio e junho, falando de algumas conferências missionárias, encontrei brasileiros lá que estão de 10 a quase 30 anos e grande parte não integrada na sociedade. Muitos não falam inglês e muitos não sabem nada. Por quê? Porque hoje, dependendo de onde você vive, nessas nações aí, Portugal, Estados Unidos, você tem tudo do Brasil. Você tem uma loja, você tem um supermercado, você tem o pão de queijo, você tem o guaraná, você tem as pessoas, você tem o culto, você tem a igreja, então você não precisa do povo local. E outra coisa, eu acho que muita gente vai, quando imigra para questões, principalmente financeiras, eu acho que com respeito à família, você meio que, não é obrigado, mas existe um esforço maior de você entender a família do outro, em que você casou, amou, tal. Quando é questões financeiras, muitos brasileiros têm um meio ressentimento, um rancor contra o país onde eles estão, porque as pessoas não os aceitam e eles ficam frustrados com isso, então às vezes se vira, mesmo cristãos, contra aquele país que te abraçou, que não é perfeito, que eles descobrem que não é perfeito, que tem vários problemas sociais, que de repente eles não vão ficar ricos, e de repente talvez eles estavam mais ricos no Brasil, não só financeiramente, mas de famílias, de amigos, de relacionamentos, só que muitos não têm coragem de voltar por vergonha, muitos não têm coragem de voltar por compromisso, comprou uma casa, tem coisas assim. Ou falta de recurso mesmo. Falta de recurso, às vezes. Voltar. Muito não pode voltar, porque está ilegal no país, sabe que se sair vai perder tudo pelo que trabalhou. A coisa mais linda que eu aprendi é que para todo problema que o imigrante sofre, a Bíblia tem resposta. Porque você vê que, se você olhar para a Bíblia tem várias histórias. E a Bíblia tem várias histórias de pessoas em movimento. Jesus teve que se refugiar. Daniel foi levado e teve que trabalhar com o governo. Abraão foi chamado para sair da terra dele. Você tem várias histórias ali do exílio, sobre reconstrução de templo. Você tem várias situações na Bíblia que tratam da dor do imigrante. Se você for olhar, existem estratégias dentro da Bíblia de como o imigrante pode sobreviver. Essa perseguição que você está falando, esse sentimento, esse rancor com o país, é uma coisa que, se você olhar na Bíblia, tem histórias assim, né? Tem inveja das pessoas que estão recebendo imigrantes, de como os imigrantes estão sendo bem mais sucedidos. Tem histórias na Bíblia dentro disso, né? Então, assim, uma coisa que Lausanne tem feito muito bem é de fazer essas conexões. É de ler o espírito do tempo, é de ler que existe um grande aumento de número de povos em movimento, mas que isso não é uma história que tá acontecendo agora, né? Isso é uma história que acontece lá no início da Bíblia, né? Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Que a imigração não é um fenômeno socioeconômico, é um movimento de Deus entre as nações, movimentando povos, levando, dispersando, trazendo, movendo, por motivos diferentes. Muito especial. Nossa, muito interessante, muito interessante. Você comentou de Lausanne, e às vezes a gente passa aqui por Lausanne rapidinho, mas o movimento Lausanne tem uma área só para falar sobre a diáspora. Esse é um dos motivos que eu percebo que esse assunto tá na moda, porque é de relevância tal que existem líderes mundiais tratando desse assunto, não apenas da diáspora brasileira, de todas as diásporas, de todo esse momento de pessoas em movimento. E você participou, não foi, Bia, agora em outubro, setembro, final de setembro, início de outubro, de uma consulta que o pessoal do movimento
Lausanne fez sobre a diáspora aqui no Brasil. Você veio no Brasil, foi antes do CBM e teve ali 30, 40 pessoas, não lembro a quantidade, conversando sobre isso. O que é o principal tema que está sendo tratado dentro desse movimento global, que é o movimento Lausanne, sobre a diáspora? Bom, o evento que a gente teve foram mais do que 40 pessoas. Foi um evento organizado pela GDN, que é Global Diaspora Network, que é um braço de uma das Issue Networks, né? Que é Povos em Movimento. O que eles têm feito em vários lugares diferentes no mundo, né? Eles têm escrevido livros em lugares diferentes. Eles fizeram, por exemplo, sobre a Ásia. Vão fazer o ano que vem na Austrália. Esse ano a gente fez no Brasil, que na verdade não foi só sobre o Brasil, foi sobre o Brasil e toda a América Latina. E basicamente o que eles têm feito é investigar, catalogar e conversar e abrir uma mesa para conversar sobre esses assuntos, né? Sobre os tipos de diáspora e como elas estão acontecendo. Porque se você for falar da diáspora asiática, eles têm uma tendência diferente do que a diáspora brasileira, que é diferente da diáspora africana. Então, se você for olhar, tem livros sobre todos esses tipos de diáspora e eles estão fomentando esse assunto. Tem feito o que nós estamos fazendo aqui, conversando sobre o tema e aprendendo sobre o tema. Trazendo isso à tona, na verdade, né? Falando sobre algo que, na verdade, ninguém tem as respostas. Hoje nós temos mais perguntas do que respostas. E a ideia é como é que nós podemos ser efetivos em ativar essas pessoas que estão fora, que amam a Jesus. Para que elas amem também o próximo, né? Levar o evangelho para o próximo. Discipular. Ok, eu trabalho 12 horas, mas muitas pessoas trabalham do lado de alguém. Muitas pessoas almoçam com alguém. Muitas pessoas, você volta para casa, você tem vizinhos que nem sempre são da sua mesma nacionalidade. E como é que você, então... É muito fácil você ver em culturas frias do norte da Europa, do norte da América, e você pensar assim, ninguém quer conversar comigo, eu não vou conversar com ninguém. E eu vou falar para vocês, experiência, mudando aqui para uma cidade do interior de São Paulo, para mim foi muito mais fácil fazer amigos no Reino Unido em 2 anos, morando lá, do que está sendo fazer amigos aqui no interior de São Paulo em 2 anos. Caramba, que chocante isso. Isso é de explodir cabeça mesmo. Que tenho muitos mais amigos lá. Você imagina o pessoal em inglês todo fechado, né? Sem muitos relacionamentos. Aí no interior de São Paulo, que é famoso por, porta aberta, pode chegar quando quiser, não precisa nem anunciar que chegou e tal. Sempre tem um cafezinho, olha aí. Todo mundo é muito amigável, mas as pessoas não necessariamente querem ser amigos. Na vez no Reino Unido, as pessoas não são tão amigáveis, mas se você mostra um interesse, as pessoas querem ser amigos, porque eles já conhecem o problema da solidão. Então, eles querem pessoas que estão interessadas nela. Então, eu e minha esposa, na verdade, não tivemos falta e não temos de amigos britânicos, por exemplo, né? Nas vezes que nós moramos lá, sempre não foi difícil. Nós fazemos amizades com vizinhos, com pessoas da cidade onde moramos e coisas assim. O episódio final do ano passado, que a gente fez especial, foi sobre como fazer amigos em outras culturas, e o Hugo tava com a gente também, olha aí. E o Hugo tava com a gente. Então, ele tava no ano passado, né? Tava. Eu queria aproveitar esse ponto que você trouxe, Hugo, para perguntar para a Bia, que mora hoje numa cidade que é uma comunidade de expatriados. E ela já viveu também em outros países. O Hugo trouxe que é mais fácil lá na Inglaterra, ele conseguiu acessar as pessoas. Talvez mais ingleses e também outros estrangeiros. Como é que funciona essa comunidade de expatriados, Bia? Elas são muito diferentes? Como é que foi sua experiência no Canadá e sua experiência na Costa Rica? Que na teoria todos são da diáspora, né? Cada um do seu próprio país, mas em diáspora. Vocês estão fora de casa. Eu acho que a comunidade no Canadá, a maioria deles, eles são imigrantes econômicos e eles querem viver melhor, né? Aqui na Costa Rica é completamente diferente. Aqui são pessoas que vieram morar aqui porque elas gostam da natureza e elas não se conformam mais com as normas do lugar de onde elas vieram. Então elas não vieram aqui em busca de uma vida econômica melhor. Elas vieram aqui em busca de liberdade. Elas vieram aqui para não pagar taxas tão altas, né? Elas vieram aqui porque elas não querem ter que se comprometer com regras do governo de onde elas vieram. Elas vieram aqui porque elas querem ser curadas pela natureza. Então, assim, os motivos são completamente diferentes. E, na verdade, esse é um assunto... Tem aquele rancor, né, que o Hugo estava falando aqui, que é o quê? É a gentrificação, que a gente vem... As pessoas que vêm para cá, elas vêm da Europa, elas vêm do Canadá, elas vêm dos Estados Unidos e elas aumentam os preços das coisas e elas começam a comprar aqui os terrenos
terrenos, as terras e começam a mudar completamente a economia do lugar, né? E aqui as pessoas chamam os expatriados, que a gente fala que são expatriados, que na verdade são imigrantes ilegais. Por quê? Porque ninguém trabalha aqui na Costa Rica. Todo mundo tem trabalho fora da Costa Rica. Então, na verdade, nós não somos expatriados. Expatriados é se a gente estivesse trabalhando aqui e fazendo dinheiro aqui na Costa Rica. Na verdade, a gente está trazendo dinheiro de fora, injetando dinheiro de fora dentro da Costa Rica. Então, nós somos imigrantes que, se não buscam papel em 6 meses, acabam sendo ilegais. Agora, dentro da Costa Rica, você também tem os nicaragüenses que são o quê? Refugiados. Eles vêm pra cá em refúgio porque a situação lá é muito ruim. Uma coisa que eu vejo aqui nessa comunidade é que é uma comunidade extremamente espiritual. Eles vêm pra cá pra se curar. Eles vêm pra cá porque eles desistiram do mundo que eles viveram antes, né? E isso me faz lembrar que o sentimento que o imigrante tem, todo mundo que tá em diáspora, eles sempre sentem que eles não são da onde... Eles, tipo assim, você não sente que você pertence. Uma vez que você sai da sua casa, uma vez que você sai da sua parentela, é muito difícil você ter essa sensação de novo que você pertence. Uma vez que você sai, você sempre vai ter aquele sentimento de que quando você vai pra casa, você não se sente tão em casa porque você mudou completamente. Mas é quando você retorna pro lugar onde você tá indo, você não se sente em casa porque aquilo ali não é o lugar onde você nasceu. Ali não é a língua que você fala. Então, assim, todo mundo que tá aqui, eles aceitaram viver com essa sensação para estar perto da natureza. Todo mundo aqui fala sobre essa sensação de que eles não são daqui, né? E aí me faz lembrar de uma coisa que eu sempre penso, que eu acho que isso é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Esse sentimento de que a gente não é daqui. Esse sentimento de que essa não é a nossa casa. Então, assim, quando as pessoas aqui me perguntam, eu falo, onde que é a casa de vocês? Eu falo, depende. Quanto tempo você tem pra ouvir onde é a minha casa, né? Você pode começar a falar que nós somos peregrinos nessa terra. Todos nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. O meu lar, dependendo da pessoa que eu tô falando, eu falo, meu lar é no céu, da onde eu tô esperando a vinda do meu Salvador. Então, pessoas em movimento, você tem ali uma oportunidade muito grande de falar no coração delas muito rapidamente, porque elas estão sentindo um senso de perda de identidade, elas sentem um deslocamento geográfico, elas sentem que elas não estão em casa, mas elas têm que viver ali, elas têm que se adaptar com aquilo ali, elas decidiram que elas vão ficar ali, que de alguma maneira é melhor para elas, se é economicamente, se é por segurança, qualquer que seja. Então, assim, a comunidade, que o povo em movimento, é uma terra muito, muito, muito fértil. E é por isso que muitas pessoas, quando elas falam da diáspora, elas veem a diáspora como uma grande força missionária. De dois lados, né? A diáspora dos crentes brasileiros é uma força missionária em potencial, porque vai esbarrar com a diáspora dos não crentes de outros países. E até brasileiros, eu acho, Gustavo, porque quando a gente tá fora, parece que tem uma força magnética que gera uma identificação muito mais rápido quando a gente encontra um estrangeiro, quer seja brasileiro ou qualquer outro imigrante, do que um espanhol. E é por isso que a gente sempre fala aqui no Jetlag, pra gente tomar esse cuidado, porque se deixar, essa inércia vai nos levar para outros estrangeiros, porque estão em situações muito parecidas com a nossa, gera identificação, não se sente parte daquele lugar e vai se juntar muito a eles, né? Então aí tem uma oportunidade e um risco também. A oportunidade de você conseguir se aproximar mais facilmente de estrangeiros do que de nacionais, e o risco de você só se relacionar com estrangeiros, né? Uma coisa que eu reparo nesses anos, na verdade são 4, tá? Na verdade são 4 lugares que eu já vivi. Em todos esses lugares é que você provavelmente vai se relacionar com uma pessoa que você nunca se relacionaria no seu país. Sim. A comunidade brasileira, ela se une e ela também se irrita. Por quê? Porque você acaba tendo que conviver com pessoas que no Brasil você não conviveria necessariamente. Uhum. Então você tem também essa tensão, né? Eu tenho várias histórias da comunidade brasileira no Canadá, de pessoas que, tipo, você não iria gastar tempo com essa pessoa, mas você tá tão sensível, você tá tão necessitado de comunidade, de companhia, você tem uma carência tão grande que você acaba se ajuntando ali com as pessoas que são imigrantes. E acaba que os imigrantes acabam realmente se juntando. Os imigrantes, eles acabam virando família, né? Eu já passei Natal onde tinham pessoas que eu tinha acabado de conhecer. Mas todos nós passamos Natal juntos, por Só quê? porque eram imigrantes, tinha uma identificação. A identificação, né? A gente virou a tribo de pessoas que não pertenciam àquele lugar, né? Então, assim, a diáspora, ela pode dar a sensação de pertencimento. Existe esse potencial de fazerem as pessoas pertencer simplesmente porque elas não são dali, né? Eu me lembro quando eu me mudei pra Argentina e eu tava lá 3, 4 meses e foi a Copa do Mundo. Eu precisava de brasileiros pra me refugiar.
E ver a Copa do Mundo sendo um brasileiro lá na Argentina era muito tenso. Era muito tenso. A gente era o grupo dos que se refugiavam. No dia do jogo, o pessoal pedia pra eu nem ir ao trabalho. Sério? No dia do jogo não era nem pra eu ir ao trabalho. Eu tinha que ir atrás de uns brasileiros pra ficar quieto, escondido. Mas por que não ir ao trabalho? Porque eu podia dar azar. Ah, o brasileiro tá lá no meio dos argentinos. Ou podia apanhar. Então, eu Apanhar pensei na que rua podia também. ser isso, né? Mas o da azar eu não imaginava, não. Era principal dar azar. Eu acredito também, como o Paulinho falou, voltando um pouquinho aí atrás, existe o perigo dos dois lados, né? Eu acho que existe o perigo. Eu sempre lutei nesses meus anos fora, na Ásia, na Europa, sempre encontrei muitos brasileiros, mas eu e minha mulher, eu e Alessandra, sempre tivemos uma intencionalidade em não gastar a maior parte do nosso tempo com brasileiros. Talvez porque eu não me migrei porque eu queria ficar rico. Uhum. Você já migrou com a intencionalidade de levar o evangelho. Porque o pessoal às vezes acha que existe o sonho americano e a maioria descobre que hoje está mais pesadelo do que sonho americano, né? Na verdade, não só americano, essa é a palavra, mas de vários outros lugares. Não tem aquele sonho de que você vai ter aquela casa maravilhosa com 5 carros na garagem e o seu vizinho a 30 metros de distância de você, né? Que a gente vê no filme. Isso não existe. Provavelmente vai dividir um apartamento de 2 quartos com mais 5 pessoas. É isso que é mais ou menos o normal que vai acontecer. É mais provável. Aí o que as pessoas fazem? Então, nós fomos intencionais a não gastar uma parte do nosso tempo com brasileiros. Por quê? Porque eu pensei assim, se eu quisesse gastar tempo com brasileiro, eu tinha ficado no Brasil, tinha saído do Brasil. Uhum. Só. O outro perigo é ver tantas pessoas que se sentem chamados para ir para as nações muito mais prósperas, para trabalhar com brasileiros lá. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu pensei, meu filho, tem muito brasileiro aqui. E se você falar para mim que você quer ir para Dublin, para trabalhar com a comunidade expatriada indiana, você quer ir para Londres para trabalhar com os árabes, você quer ir para a França para trabalhar com os marroquinos ou com os líbios, tudo bem. Então existe um perigo de repente gerar investimento, tanto de envio de missionário tradicional, porque nesses países como a Europa e a América do Norte você pode ir com visto religioso ainda, e aí você investe em enviar pessoas para trabalhar com brasileiros lá. Enquanto que nós estamos lutando, que nós 4 que estamos aqui queremos ver a missão de Jesus se cumprir, queremos ver as pessoas ouvindo, queremos ver Jesus voltando. Então você escuta um mundo em bilhões de pessoas sem ouvir nada, sem acesso ao evangelho, enquanto muitos estão preocupados em brasileiros têm acesso aqui e lá, e quer que brasileiro povoe o céu de qualquer forma, não importa como. Então existe o perigo. Eu acho isso muito difícil, não digo que Deus não fala, mas isso vai contra aquilo que parece a narrativa da Bíblia, do evangelho para todos os povos, para todas as línguas, para todas as gentes. Vai contra qualquer teologia arminianista, calvinista, porque aí parece o quê? Então Deus está predestinando só o ocidental mais branco, asiático, do lado de lá, árabe. Existe zero predestinação, por exemplo? Ou é só porque a igreja não está indo fazendo a sua parte e chamando aqueles que Deus tem do seu povo aí pelo mundo? Eu confesso que quando a gente começou a falar sobre o tema aqui, passou na minha mente essa sedução, né? Porque, assim, o mais difícil de estar em outro país é você se relacionar com pessoas do local onde você está. Sim. Aí se eu vejo a oportunidade, eu como brasileiro, sei que existe uma diáspora brasileira de um monte de não cristãos pelo mundo, e eu começo a pensar nesse projeto, como que eu vou alcançar esses brasileiros pelo mundo, montar esse projeto e tal, isso parece algo, como o Hugo falou, muito sedutor, né? Que oportunidade de estar em outro país e poder trabalhar com esses brasileiros. De repente você não precisa aprender outra língua, não precisa aprender outra cultura. Só que por outro lado também, quando a gente veio aqui pra Espanha, a gente ficou muito nisso, assim, eu não quero me relacionar com brasileiros, vou evitar ao máximo e tal, mas de repente Deus começou a colocar estudantes brasileiros totalmente desnorteados na cidade, sem entender nada. Eles caem assim, eles ficam sabendo em junho que conseguiram a bolsa, em setembro eles estão aqui já sem preparação nenhuma, tendo que correr atrás sem falar o idioma e tal. E a gente foi começando a ter contato com essas pessoas e falou, o que a gente pode fazer, né? A gente se sente meio que os pais deles aqui na Espanha, né? Então a gente, entre outras coisas, entre ministérios, né, que a gente faz, trabalhos que a gente faz com espanhóis e outras oportunidades aqui, a gente também não vai negligenciar essa oportunidade de poder trabalhar com os brasileiros que estão precisando, né? A gente ofereceu uma mão, ofereceu um carro, ofereceu uma casa para poder acolhê-los também, né? Nós também fizemos muito disso, Paulinho. Eu acredito que aí vai em intencionalidade. Você está aí pelos espanhóis, mas qualquer um que chegar no seu Gramado, você vai abrir a sua casa, como nós já fizemos muitas vezes, mas era aquela coisa, você não está ativamente na praça central de Linhares descobrindo onde é que estão os brasileiros para você ir na casa dele. A plaquinha brasileiro perdido, né? Brasileiro é essa casa.
casa, vem aqui. Eu acho que não tem melhor ou pior, assim. Eu acho que o importante é que se você foi colocado num local, por qualquer que seja a razão, se tem uma oportunidade na sua frente, como é pro Paulinho, de ter estudantes internacionais, então você abraça, assim. Eu tento não categorizar quem tá fazendo melhor. Se você tá falando de Cristo, se você tá sendo intencional no seu trabalho, no país onde você tá, se você tá abrindo os olhos e vendo as oportunidades que Deus tem te dado pra você partilhar do evangelho, eu acho que tá valendo, né? Eu acho assim que se tem uma pessoa que o sonho dela é morar nos Estados Unidos e ela quer ir pros Estados Unidos e pensa, poxa, se eu tô indo pros Estados Unidos, então eu vou trabalhar com a diáspora cristã lá, precisamos disso, precisamos de pastores pra diáspora, a gente precisa de pastores que trabalhem com a diáspora, a gente precisa de pastores que ajudem e deem suporte lá no país onde as pessoas estão, a gente precisa de pastores no Brasil que preparam pessoas que vão estar em diáspora. Quando eu saí da Alemanha, eu me desviei no Canadá, entendeu? Não tinha uma pessoa me acompanhando ali. Então, eu acho assim, que Deus chama a todos, cada um com seu talento, cada um com o seu chamado. Então, assim, eu tento não categorizar muito, assim. Eu acho que é importante a gente ficar de olhos abertos, acho que é importante a gente ler o que tá acontecendo. A gente fala no marketing, né, que eu sou da área de marketing, é fazer o marketing 360, a gente olhar em volta e ver o que tá acontecendo e abrir os olhos espirituais e falar, Senhor, abre os meus olhos espirituais, mostra pra mim qual é o meu papel aqui, onde eu tô. Eu vim aqui por um motivo. Por exemplo, aqui, onde eu tô aqui faz quase 2 anos, eu tava falando pro Gustavo. Eu sou profissional de marketing de fundraising. Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu estou fazendo um fundraiser pra escola pública da cidade. Existem 5 escolas internacionais de crianças extremamente abastadas. Eu chamei as 5 escolas particulares da cidade pra levantar fundos pra escola pública. Que legal. Eu juntei 40 voluntários, deleguei 16 capitães pra gente fazer esse levantamento. Isso aconteceu em 2, 3 semanas. A gente uniu pessoas chaves da cidade que nunca tinham trabalhado juntas. E todas as pessoas vêm pra mim e falam assim, Bia, eu sempre quis fazer algo assim, mas eu nunca tive essa coragem de começar. E uma coisa muito impressionante aconteceu ontem. Uma líder, aqui tem muito, a cidade onde eu tô é muito conhecida por círculos espirituais, por ayahuasca, pedras, cacau, sound healing. E uma dessas mulheres, ela chegou pra mim e falou assim, Bia, eu quero te ajudar. Como que eu te ajudo? Eu falei assim, como você quiser. Qual que é o seu talento? Ela falou, eu sou líder espiritual de círculos. É como o Wicca, né? Tipo assim, é um tipo de... Bom, não vou nem começar a entrar nesse tópico. Mas imagina círculos espirituais, as pessoas dançam, fogueira. Essa líder de New Age, né? Que faz círculos, ela falou assim, eu sou uma líder espiritual. Eu sou uma curandeira, né? Que ela se chama, uma curandeira espiritual. Eu falei, como você acha que você pode ajudar? Ela juntou 20 curandeiros. No domingo, este domingo, eles vão ter um círculo espiritual na fogueira com 20 líderes. Provavelmente você vai ter 100 pessoas dançando na fogueira. E eles falaram assim, Bia, a gente quer fazer uma oferenda para o fundraiser. Então você vê assim, eu sou uma pessoa cristã, todo mundo na cidade sabe que eu sou cristã. Eu tô trabalhando com os curandeiros da cidade. Eles estão fazendo um círculo espiritual para levantar dinheiro para a escola pública da cidade. Então assim, pra mim, cara, independente do dinheiro, isso é Cristo. Isso é, sabe, trazer pessoas juntas, fazer as pessoas conversarem. Deus tá me chamando pra fazer isso aqui, agora. Eu escolhi isso? Não, eu não escolhi isso. Talvez as pessoas pensem, tipo, é fácil, né, morar na Costa Rica e ser missionária na Costa Rica, né? De frente pra praia, tudo bem natureba. Mas isso é o que Deus me chamou pra fazer aqui, agora. E eu acho que isso é importante, é ter essa intencionalidade aonde você está, com o trabalho que você tem, com os talentos que você tem, com os contatos que você tem, com o network que você tem, é você ouvir a voz do Espírito e agir. Faz sentido e concordo plenamente, é o que você disse, Bia. Mas fazendo marketing, juntando o homem de estatística, eu não consigo acreditar que Deus está chamando 1% da população, dos filhos dele, para mais de 5 bilhões de pessoas do mundo. E 99% para aqueles onde já estão. Então, estatisticamente não faz sentido. Por isso que existe, eu acho linda a sua história, eu acho maravilhoso. Por mim, você vai dançar na fogueira e não vai me escandalizar. Eu não vou no círculo, tá, gente? Eu só tô apoiando isso. Não vou no círculo. Perdeu a oportunidade. A gente tá falando de oportunidades, Bia. Bia, só você mandar pros intercessores, você vai pro círculo de oração, é verdade. Ninguém vai perguntar detalhes. E aí você tem uma intencionalidade, que é linda, porque aí veio as tuas mãos e você está fazendo. A questão é as pessoas mobilizarem desse lado para quererem na diáspora, o que eu não tenho problema, mas na verdade o desejo é de querer morar numa nação mais próspera. Então fala isso como filho de Deus. Eu quero emigrar. É porque não tem problema, né? Não tem problema em falar. Se é isso que você quer fazer, se você quer emigrar, beleza, vai lá. Ela quer emigrar, eu quero emigrar
para Boston e lá eu vou trabalhar, vou usar meu conhecimento teológico, beleza. Mas o que você quer é isso, mas não é o que é falado, novamente, né? Porque as pessoas querem elevar isso para um nível que parece ser mais espiritual, que não necessariamente é. Eu vejo essas oportunidades, como a Bia tá falando, de estar num outro país, dela ter imigrado para esse país, como ela explicou aqui pra gente, e tá se relacionando com a comunidade local, por mais que seja uma comunidade diversa, né? Não são apenas costarricenses, não são apenas ticos, são pessoas do mundo todo que estão ali vivendo. Ela tá aproveitando essas oportunidades para desenvolver um relacionamento. Esse relacionamento, como eles já sabem da fé da Bia e eles respeitam essa fé, esse relacionamento pode gerar boas conversas e nós cremos que por meio dos relacionamentos é que as pessoas se achegam a Jesus. Então elas precisam conhecer cristãos para que elas acabem conhecendo Jesus. É possível conhecer Jesus sem conhecer um cristão? É, mas não é o mais comum. O mais comum é que primeiro você conheça um cristão, se relacione com esse cristão, para que esse cristão te apresente de diversas maneiras Jesus. Por isso que é importante e por isso que Deus, desde lá de Abraão, ele move o seu povo de forma que ele vai sendo conhecido. Então a gente vê o livro de Atos como por meio de perseguição ele moveu o seu povo para que esse povo, ao caminhar, ele pudesse levar o evangelho, levar essa transformação que estava acontecendo. E isso foi de Jerusalém para a Judéia, Samaria, foi seguindo para a Grécia, a Roma, hoje tá até na Costa Rica, que é tipo longeão de lá, né? Do outro lado. Então, a gente vê esse movimento, Deus colocando pessoas em movimento. E quando a gente vê a Bia contando uma história de como ela tá tentando se misturar com o povo da sociedade que ela vive, eu olho para as centenas de milhares de imigrantes que estão do lado dessas oportunidades e não estão abertos a essas oportunidades, é que vem todo o tema dessa nossa conversa. E aí eu quero te perguntar um negócio, Bia. Como foi que você se despertou para isso? Porque em algum momento essa chave virou, você não foi. Porque o Hugo, ele saiu como missionário. O Paulinho, ele saiu como missionário. A gente é especial, né, Paulinho? Então... Outra prateleira, né? Não, mas Amados, vocês são outra... Antes da fundação do mundo. A gente tá no topo da pirâmide lá, que se a gente ora... No topo da pirâmide. Claro. Agora eu quero saber, porque a Bia, talvez ela tenha saído com a mesma motivação, se bem me lembro da história dela, do outro podcast. Quem não ouviu, que ouça o podcast que ela gravou aqui com a gente. Mas ela mesmo contou, teve um período que ela chegou no Canadá que ela se afastou, e aí depois ela se aproximou de volta de Jesus, e agora ela mora na Costa Rica. Algo aconteceu. O que aconteceu? Que momento você começou a se perceber diferente? Ter ideias diferentes, iniciativas diferentes? Porque eu tenho visto aí nesse último ano várias iniciativas surgindo aí nas conversas que a gente tem. A gente se encontrou nos congressos, né? Com o Hugo, com o pessoal, e a gente vê você tendo novas ideias. Como acessar a comunidade? Como fazer? Você vai tentando aqui, tentando ali. Mas por que você resolveu fazer isso? O que te moveu? Eu acredito que Deus estava me chamando para isso. E eu não sabia. Eu acredito que Deus, ele foi movendo a minha história de uma maneira que eu nem esperava. Porque quando eu saí do seminário, eu queria ser missionária na África. Nunca fui pra África, mas naquele momento da minha vida eu queria ir pra África. Acabei indo pra Alemanha, depois pro Canadá, depois pra Costa Rica. Eu acredito que Deus escreveu essa história, assim. Deus foi usando essa história pra me chamar pra trabalhar com povos em movimento. Agora, se a gente for falar sobre chave que virou, eu acho que quando eu me voltei pra Cristo, de novo, 2020, 2019, quando eu voltei, eu comecei a orar e falar assim, Deus, pra o que o Senhor tá me chamando, né? E foram vários momentos, assim, eu posso contar uma experiência que eu tive na Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro, que eu tava, assim, orando, cheguei atrasada no culto e já tava um ano sem ir pro Brasil, cheguei atrasada no culto e, de repente, quem tá cantando, o Fernandinho tava cantando. E ele começou a cantar e eu comecei a chorar muito. E eu comecei, assim, a adorar e eu virei pro meu marido e falei assim, Henry, um dos motivos de eu ter me afastado foi eu não ter esses momentos de adoração. E isso é uma coisa que me faz muita falta fora do Brasil. E eu falei assim, tem uma nação, pessoas como eu, que se afastou, existem muitos. Brasileiros apenas tem 5 milhões. De pessoas que simplesmente porque eles não têm um lugar de adorar, eles não têm uma igreja pra ir, eles não têm um cuidado, eles se afastaram. Aquele momento foi um momento emocional e espiritual pra mim muito grande, de falar assim, como eu existem muitos. E como que a gente pode parar isso? Como que eu posso ser usada por Deus pra parar isso? E ali, a partir daquele momento, que eu acho que foi 2021 já, eu comecei a pensar num aplicativo pra
para expatriados, para que expatriados achassem igrejas ou achassem pastores. Eu fiz cotações, eu fiz todo o business plan para isso e comecei a trabalhar pensando nisso, em criar um aplicativo. Baseado nesse aplicativo, eu me reencontrei com a Fabiana Brown, que vocês deveriam entrevistar. É uma missionária, ela é missionária como vocês, Paulinho e Hugo. Ela é chamada do clero. Começou ali com 20 anos, nunca parou, sempre foi ali super fiel. E ela me apresentou para Lausanne. Ela não me apresentou para Lausanne, ela me chamou para participar desse capítulo, né? Dessa Issue Network. E ali eu comecei a aprender mais sobre povos em movimento, né? Um pouquinho da teologia da diáspora, um pouquinho do que tá acontecendo. E ali eu comecei a ser mais intencional. E eu comecei a entender que a minha história de observação e de vida me facilitava muito trabalhar com povos em movimento, né? E é esse tipo de história que pode estar passando na cabeça dos nossos ouvintes que são imigrantes. A gente tem muitos ouvintes que moram em outros países e que nos ouvem e que ficam se perguntando o que Deus está me chamando para fazer. E eu acho que esse ativar da diáspora é ajudar o brasileiro ou o cristão em diáspora a se perguntar por que Deus me colocou aqui e o que Deus quer que eu faça. A resposta é simples, gente. Deus quer ser conhecido, mas a gente não para se perguntar isso. Como eu posso fazer parte desse trabalho? Como eu posso fazer parte dessa equipe? A gente já sabe que é uma equipe vencedora. Jesus venceu. Como a gente pode fazer parte, contribuir nessa tarefa? É isso que nos move aqui, né, nesse meio aqui desse podcast. Nós trabalhamos promovendo, mobilizando missões, e a gente faz isso aqui no Brasil e fora do Brasil, e eu queria que nossos ouvintes tivessem essa percepção. Poxa, tá acabando o ano de 2025 e Deus me colocou aqui nesse país, o que será que Ele quer que eu faça? Deus sugeriu a Bia começar a tentar ativamente se envolver com a comunidade que ela vive lá. Será que eu posso me envolver mais com a comunidade a qual eu vivo? O Paulinho começou só com os espanhóis, agora ele também tem uns brasileiros e tudo bem. E o Hugo tem a comunidade lá de indiano lá em Derby. Na Índia. Não, tem a comunidade indiana. De afegãos e em todos os lugares. Que tava ali na mão, né? E como que você vai lá? Será que Deus te colocou? Uma vez eu falei numa igreja de brasileiros em Oslo. Por que será que vocês estão aqui? Por que vocês estão em Oslo, na Noruega? Tudo casado com norueguês e tal. Sabe por quê? Lá no Canadá, quando a gente esteve lá no começo do ano, eu e o Hugo, no final do evento, um dos participantes falou assim, poxa, eu moro numa rua que só tem nigeriano e eu vou numa igreja de brasileiro. Será que eu não devia fazer alguma coisa diferente? Entendeu? Pra me relacionar com essa diáspora que tá do lado da minha casa? Até porque, pegando um pouquinho aí do que a Bia falou antes, que nós precisamos de pessoas, pastores, para cuidar da diáspora, mas porque muitas pessoas dessas diáspora não querem se envolver localmente, não querem participar e às vezes não fala a língua, às vezes está dificuldade com a cultura, né? Como é que nós podemos encorajar as pessoas a mesmo que, sei lá, uma pessoa que eu conheço que mudou a Portugal e trabalha de segunda a sábado, 12 horas por dia. Eu quis, eu vim. E aí se a pessoa anda com Jesus, pensar assim, ok, será que Jesus me permitiu vir pra cá? Jesus me trouxe pra cá? E se Jesus me trouxe pra cá, será que foi só pra eu me matar de trabalhar? Pra fazer meu primeiro milhão de euros? Ou é pra eu poder abençoar as pessoas ao meu redor? Como você tá falando, Gustavo, como é que as pessoas podem olhar pro lado? Como é que as pessoas podem morar numa cidade? Como é que brasileiros podem morar numa cidade como eu morei, por exemplo, na Inglaterra, minha última cidade, e que nós tínhamos 180 nacionalidades diferentes, segundo a prefeitura. E tinha um grupo de brasileiros, mais de 150 brasileiros, a única coisa que se falava no grupo é, quando é que a gente vai conseguir fazer um churrasquinho no parque? Alguém conhece veterinário brasileiro? Ai, gente, precisava uma cabeleireira brasileira. Tem manicure brasileiro, tem babá brasileiro, tem vet brasileiro. Uma vez eu falei, gente, será que vocês podiam procurar um local, né? Ou barbeiro, eu conheço o afegão que corta o cabelo de forma maravilhosa. Vai ser mais barato que o brasileiro. Então, assim, como é que você encoraja essas pessoas a olhar além do seu pote, como a Bia tá fazendo, como é a história da Bia, entende? Ela pode muito bem falar, não fui chamada para Costa Rica, não tem nada a ver, mas não é o coração dela, não é o chamado dela, o chamado é para as nações. Se as nações estão ali no meio com esses pessoal do circo de oração aí, é o momento, é a hora que Deus tá dando e vai para frente. Eu sou super a favor, eu acho maravilhoso isso, né? Eu acho que nós precisamos ser intencionais no avanço do evangelho. Eu não acredito que Deus ama algumas partes do mundo mais que outras, mas a igreja ama. Muito natural, o ser humano, ele tende a se agrupar com aquilo que é mais fácil, né? O ser humano, ele tenta se agrupar com aquilo que ele se sente melhor, né? Quebrar essa inércia é que é interessante.
E Gustavo, aquela nossa perguntinha pra finalizar sempre, né? Temos pessoas de joelho nesse momento, ao redor do mundo, falando: eu recebo, essa palavra é pra mim, como eu posso melhorar como membro da diáspora pelo mundo? Ou não pelo mundo, né? Só da diáspora, a gente já concluiu que não precisa ser redundante. Paulinho, a forma mais fácil ou mais rápida de poder ajudar esses brasileiros a darem um primeiro passo é o nosso treinamento Fé e Trabalho, que ele é online. A gente vai deixar o link aqui. Eu vou deixar um cupom de desconto Jetlag, que vai dar desconto de 30% para todos os nossos ouvintes fazerem o curso Fé e Trabalho, onde a gente trabalha 6 maneiras naturais de você levar Jesus para o seu local de trabalho. Não importa onde você vive. Se você vai para o trabalho, você vai aprender 6 formas que vão te ajudar a transformar o seu local de trabalho e os seus relacionamentos, apontando e falando, proclamando sobre Jesus. Ó, o único trabalho que as pessoas vão ter é descobrir como escreve Jetlag, tá? Mas tá aqui no título do episódio, vai lá, pega direitinho. Mas o link qual que é? É no site da Tente Brasil? Só entrar no site tentebrasil.com.br, vai ter um banner escrito Curso Online Fé e Trabalho. Clicou nele, você vai pro Hotmart. Na hora de fechar o carrinho, você vai botar esse cupom Jetlag, que vai te dar 30% de desconto. Você vai fazer esse curso, são 6 horas de aula online, você faz no seu tempo, a hora que você quiser, e você vai dar o primeiro passo para sair da ideia de como eu faço para começar a levar Jesus pro seu local de trabalho de forma intencional, para usar minha palavra aí, e vai começar a ser essa massa madre no meio dessa farinha toda, que é esse mundão de gente que Deus criou. Muito bom, muito bom. E esse é o último episódio do ano. A gente quer agradecer nossos ouvintes que nos acompanharam por mais um ano de parceria entre a Tente e Irmãos.com. Eu quero fazer aquela retrospectiva rapidinha dos países que a gente viajou no ano, aqui com o nosso Jetlag. A gente abriu o ano na Índia já, assim, quebrando barreiras pro Hugo ficar feliz. Fomos lá pra Índia, da Índia a gente foi pra Rússia, olha aí. Depois uma conexão geopolítica perigosa da Rússia para os Estados Unidos, né? Descemos pra Costa Rica, representada aqui pela Bia, que esteve com a gente nesse episódio, com umas histórias bem legais. Aí sim fomos pra Europa, né? A Rússia já é um pouco Europa, né? Mas enfim, fomos parar na Bósnia, um país diferente e inédito pra gente aqui também. Voltamos ao Vietnã, fizemos o 2 anos depois com eles. Aí descemos pra África pra tirar a Kátia e levar ela pra Noruega, né? Porque foi a moçambicana na Noruega. E terminamos o ano aqui na Espanha. Enfim, foi uma viagem de volta ao mundo bem legal esse ano, e a gente agradece a todos os convidados que participaram, a vocês que ouviram. Enfim, foi um ano muito legal aqui no Jetlag, né, Gustavo? Pois é, Bia, receba nossos cumprimentos ao vivo, você representando os nossos Jetlaggers. Tivemos ótimas conversas, ótimas oportunidades, amizades se desenvolvendo, oportunidade de trabalhar junto, de servir o Senhor com alegria juntos. Estamos terminando o ano bem animados. Ano que vem, pretendo trazer mais pessoas de novos países. Como o Paulinho disse, é difícil ter amigo em todos os lugares do mundo, mas eu não me limito por essa dificuldade, não. E eu vou firme. Eu já tenho alguns bem legais na fila aí. Não vou prometer, porque eu não sei se eles vão topar pro comecinho do ano, mas temos alguns bem legais da Ásia. Legal. Tem gente legal na Europa. Continua a dificuldade na África. Então, se você está nos ouvindo, você trabalha, é um tent maker e trabalha na África, entre em contato com a gente. A gente quer conhecer sua história também. Muito bom. Obrigado, Bia, por gravar com a gente. Você acrescentou muito aqui na nossa conversa. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de ter você aqui com a gente também. Obrigada a vocês. É uma alegria, sempre muito divertido. Assuntos polêmicos, assuntos necessários. Obrigada pela oportunidade, pela amizade. Valeu. Valeu, Hugo, também. Um prazer falar dessas coisas. Eu acho que, pra mim, eu não consigo ver minha última contribuição. Tendo vivido mais de 20 anos em um lugar onde milhões de pessoas não têm acesso ao evangelho, não tem a rádio, não tem escrito, não tem nada na sua língua. Eu acho muito difícil normalizar que tantos tenham tanto acesso todo o tempo e mais que tantos não tenham acesso a maior parte do tempo. Isso eu não consigo olhar para brasileiros se mudando ministerialmente para países pesadamente cristãos para trabalhar com brasileiros. Eu não tenho dificuldade, né? Eu morei na Europa, eu não posso falar. Paulinho está aí, eu concordo. Trabalhei com muitos ingleses
né? Conheço muita gente que trabalha com outros lugares, mas nós temos que pensar bem na nossa, como é que é a palavra, Gustavo? Intencionalidade. Intencionalidade como povo de Deus. Entende? O sonho da Tente é enviar a gente para onde as pessoas ainda esperam as boas novas. Eu sei que esse é o coração do Gustavo também. Não é que você não apoia quem vai para outros lugares, mas não pode ser a massa disso. Muita massa amada dá massa podre. Então, assim, é melhor misturar, tem que misturar com outras farinhas para dar um pão gostoso, né? Muito É isso aí. Boa, Hugo. Boa. Fechou bem. Um abraço grande para vocês. Um prazer vê-los, viu? Valeu, sempre. Deus Hugo. abençoe. Grande abraço aí. Valeu, Tchau. obrigado mais uma vez, viu? Valeu, gente. Bom fim de ano, feliz ano novo pra todo mundo. A gente se vê em 2026 no Jetlag. Mas semana que vem ainda tem podcastirmãos.com, hein? Não desistam, a gente vai até o Natal. Será que a gente deveria terminar o episódio cantando de todas as tribos? De todas as tribos, povos e raças. Todo encontro missionário tem que ter, né, gente? Tem que ter. Eu acho, na verdade, que a gente deveria ter aberto cantando juntos, nós quatro, essa música, que é uma música linda. Infelizmente, o delay aqui da chamada não permite, tal. A gente usa essa desculpa pra A gente dividir em 4 vozes, né? vozes, né? Olha, e o grupo Elo é que você cantava? Não, sexteto do Palavra da Vida, eu era contralto. Olha aí. Olha aí.